Bom dia. O Novembro Negro continua sendo o momento de chamar mais atenção para problemas como racismo e outros conjuntos de fatores que alteram muito a vida do negro. E como a gente escolheu a saúde para tratar dessa vez, nós vamos conversar sobre doenças que afetam mais os negros, mas sem fugir também daqueles problemas mais estruturais. É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre isso tudo foi o Dr. Vinícius Carneiro, que é médico do programa Mais Médicos. Bom dia, Bom Vinícius. Dia. Não vou chamá-lo de doutor, gente, ele gosta mesmo de Vinícius, né? Então vamos lá, Vinícius. O fato de trabalhar nesse programa, um programa Mais Médico, que ele já é voltado principalmente para a camada, vamos dizer, mais desassistida, dá para sentir de uma forma mais de perto problemas que são só da população negra? O programa Mais Médicos, pelo fato de estar inserido, né, nas comunidades, na periferia, em lugares de baixa acessibilidade para a população da saúde, a gente acaba tendo contato com pessoas, com negros, pardos e pretos, e sim, a gente acaba tendo também contato com esses problemas, né, de saúde que acabam acometendo mais os negros. Se a gente pudesse, vamos dizer, elencar alguns problemas, algumas doenças, vamos falar aqui bem de doenças principalmente, que são, não diria exclusivamente, mas são predominantemente de negros, quais seriam as mais recorrentes? Nós temos a anemia falciforme, né, que acaba tendo uma relação étnica e de cor. Temos a hipertensão arterial sistêmica. Atualmente, pós-Covid, sobretudo, nós tivemos o agravamento da depressão e ansiedade. A gente sabe que isso tem, né, elencado junto com a questão do racismo, mas com o Covid, com essa necessidade, né, de ficar dentro de casa por conta da doença do Covid, a gente acabou fazendo com que a população se tornasse ou ficasse com sintomas depressivos e ansiosos, sobretudo a população negra, né, porque teve que lidar com o trabalho, sair de casa para trabalhar no meio de uma pandemia e retornar para casa correndo o risco de trazer a doença para dentro de casa, né? E, então é algo que também a questão da depressão e ansiedade dentro da população negra tem cada vez mais se agravado. Pois a pandemia fez aflorar muita coisa que de alguma forma a correria do dia a dia camuflava. Quando a gente deu essa pausa obrigatória, a gente ficou em casa e acabaram aparecendo esses problemas que no dia a dia a gente não conseguia ver, mais ou menos por esse lado. Nós temos a questão do racismo também, né? E o racismo também. O racismo, a parte estrutural, acaba fazendo com que a população negra tenha mais sintomas depressivos e ansiosos, né? O fato, por exemplo, nós temos a questão das mães solos, né? A gente sabe que grande parte das mães solos são negras. Isso, verdade. E as mães solos acabam ficando sobrecarregadas, porque tem que cuidar da criança, tem que cuidar da casa, tem que ir para o trabalho. E isso acaba trazendo sintomas ansiosos e depressivos para a população, sobretudo para as mulheres negras. Então, o Covid, ele agrava mais porque ele traz o medo da doença, né? O medo de trazer a doença para dentro de casa, de acometer seus filhos, de acometer os familiares. Além, claro, daqueles que ficaram em isolamento obrigatório pelo fato da doença ser uma pandemia, uma doença respiratória. Então, a gente sabe que isso, de fato, aprofundou mais os sintomas ansiosos e depressivos dentro da população negra. Quer dizer, foram dois pontos interessantes que você tocou aí. A necessidade de sair para buscar trabalho e, consequentemente, sustento, principalmente em solos. Sim. E o medo de voltar trazendo doença para aqueles quem ela devia proteger. Sim. Então, isso agrava muito esse sistema. O psicológico já não estava muito bom, né, com esse problema todo, então isso acaba agravado por conta disso. Sim, acaba se agravando mais ainda. E lembrando, né, que quando a gente fala da população que teve que sair, a gente tem que lembrar que grande parte da população que trabalha na área de serviços, né, nós temos as empregadas domésticas, temos o pessoal que trabalha com Uber, temos o pessoal que trabalha com entrega de comidas, no geral são pessoas negras, né, são pardas ou pretas.
né? E isso, por conta da desigualdade social, né? Isso por conta da falta de acesso, acaba fazendo com que essas pessoas elas acabam se expondo mais. Expondo mais. Né? E pais ou mães de família que precisavam voltar para suas casas e o medo de trazer a doença também, né? Acabava fazendo com que essas pessoas, essa população, tivessem sim sintomas ansiosos e depressivos. Pós-Covid, a gente, né, o Covid teoricamente não acabou, mas a gente tem já uma diminuição do risco, né, se comparado a 2020, a fase grave, né? Isso, se comparado a 2020, 2021. A gente observa agora, por exemplo, a gente acaba recebendo nos consultórios, né, mais pacientes com sintomas ansiosos e depressivos, e mostra pra gente que isso nada mais é do que o resultado, né, do agravamento que ocorreu durante o Covid. Então, assim, já existia, aí com o Covid, a gente hoje recebe pacientes com sintomas mais graves. Então vamos fazer esse caminho de volta. Esse quadro que se apresenta hoje nos consultórios de pessoas mais ansiosas, pessoas mais depressivas, ele é o resultado de um trabalho que aconteceu lá pelos anos 20, 21, né? Com o auge da pandemia e toda aquela pressão que pesou mais em uns que em outros. Sim. E esses que pesou mais é o que você está recebendo agora nesses consultórios, assim? Sim, e predominantemente entre a população negra. De que forma, Vinícius, a população negra, ela... Eu não sei se eu vou perguntar uma besteira por conta de racismo, essa coisa toda, mas de que forma ela é mais afetada por fenômenos assim? É pela questão social, né? Na população negra, a gente tem, claro... Na questão da depressão e ansiedade, a gente tem a questão do racismo, né? A questão da desigualdade social. Então, um pai de família, uma mãe de família que não consegue um emprego para poder receber seu salário e manter seus filhos, manter a alimentação de seus filhos, né? Isso vai trazer sintomas ansiosos e depressivos, né? Uma mãe que, a questão, por exemplo, da violência, né? Uma mãe que mora numa comunidade com altos índices de violência, né? O medo da exposição dos filhos, né, acaba trazendo sintomas de ansiedade e depressão. Um pai de família que não consegue trazer para dentro de casa alimentos, ou uma mãe que não consegue trazer alimentos, né? A família que às vezes o filho não consegue ir à universidade, né? Às vezes a mãe quer que o filho quebre, né, esse caminho de empobrecimento que ocorre na nossa sociedade, mas o fato de a família necessitar, né, de trabalho, de dinheiro para se manter, acaba fazendo com que às vezes um adolescente, um jovem que poderia ingressar na universidade, ele tem que trabalhar, né, e não acessar a universidade. Carreira, né? É verdade. Então, isso tudo vai trazendo sintomas ansiosos e depressivos. E de que forma esse tipo de doença, é uma doença, de que forma esse tipo de doença é tratado no programa Mais Médicos? Porque quando a gente imagina o programa Mais Médicos, a gente imagina aquele tratamento mais básico da saúde, essa coisa. Mas você também trazendo uns assuntos bem, vamos dizer, mais profundos, sim, que também você percebe dentro desse atendimento, nesse programa. Como é que fica o tratamento a partir daí, após a identificação desses males? O programa Mais Médicos, ele faz parte de um projeto, né, que é o projeto Mais Médicos. Esse projeto, ele mais do que o programa Mais Médicos, ele traz, com relação à saúde, assistência à saúde, ele traz a questão da ampliação, da interiorização das universidades e outros programas. Mas o programa Mais Médicos, especificamente, é um programa que trabalha na atenção primária. Tá? Lembrando que o Sistema Único de Saúde é dividido em atenções, em níveis de atenção. Nós temos 3, a atenção primária, secundária e terciária. E a atenção primária, que, pelo que é preconizado pelo Sistema Único de Saúde, deveria abarcar 75% a 80% das doenças e tratar ali mesmo na atenção primária. Então, o programa Mais Médicos, ele vem com o médico de família e comunidade, né, que é uma especialidade médica, junto com que está inserido em uma equipe de estratégia de saúde da família, que é composto por enfermeiro, técnicos de enfermagem, cirurgião dentista, agente comunitário de saúde, para tentar fazer com que a saúde chegue até a população. Então, acaba tendo o que a gente chama dentro do Sistema Único de capilaridade. Então, essa capilaridade, essa chegada, né, da saúde nos bairros, na porta da casa, ela acaba sendo alimentada com o programa Mais Médicos.
Por quê? Porque o programa Mais Médicos ele incentiva a ida dos médicos para locais onde, no geral, os médicos não querem ir, onde, no geral, a saúde não chega. Isso. Né? Então, quando a gente chega no lugar, né, onde a saúde não chegava e a gente tem acesso ao território onde a gente vai trabalhar, a gente acaba aprendendo ali, adquirindo conhecimento sobre a sociedade ali, a população daquele território. E aí, a partir disso, a gente começa a criar estratégias, né, de acesso à saúde dessa população. Então, por exemplo, pacientes com sintomas depressivos e ansiosos, eles chegam no consultório para atenção primária, lá no programa Mais Médico, na unidade básica de saúde, ele vai ser consultado. Se a gente chega num diagnóstico, a gente tem autorização para iniciar o tratamento, porque o médico de família e comunidade ele é treinado para isso, né? A gente recebe esse treinamento. Então a gente inicia o tratamento, faz o acompanhamento e, se necessário for, a gente encaminha ele para atenção secundária, para o psiquiatra. Né? O ideal é tentar resolver, digamos assim, entre aspas, né? Porque não é bem resolver, mas tratar a doença ou fazer a manutenção da saúde do paciente dentro da atenção primária. Né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho nesse intervalo, mas a gente volta já já para continuar conversando, é um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre Novembro Negro, problemas de racismo e principalmente com foco na saúde, e eu estou falando também na saúde mental. E eu estou conversando aqui com o médico Vinícius Carneiro. E a gente estava conversando sobre essa acolhida para doenças que, à primeira vista, a gente pensa, não está na saúde básica, não está na atenção básica. Mas no momento em que ela é detectada, um problema de ansiedade, um problema de depressão, ela pode ser tratada dentro do mesmo programa, é isso? Sim. A gente tem as doenças, todas as doenças no geral, não só as mentais, mas hipertensão arterial sistêmica, diabetes, mellitus, a gente pode sim fazer o tratamento, o acompanhamento na atenção primária. Esquentar seu café. Ok. E, claro, a gente tem que também ter a capacidade de perceber o momento exato de encaminhar esse paciente, quando necessário for, para a atenção secundária. Né? Então, pacientes que você inicia um tratamento, por exemplo, para hipertensão arterial sistêmica, o paciente ele adere ao tratamento, mas ele começa a ter agravos da doença, eu não posso ficar com ele na atenção primária, eu preciso passar ele para o especialista. Então, por exemplo, um hipertenso não melhora com as medicações, mesmo aderindo ao tratamento, mudança no estilo de vida, mudança na alimentação, atividade física, aderindo ao uso das medicações. E ainda se o paciente tem dificuldade para o controle pressórico, o paciente começa a ter agravos, eu preciso encaminhá-lo para o cardiologista, para que o cardiologista possa nos auxiliar. Né? Nós chamamos de referência, vou referenciar o meu paciente. E o ideal é que o cardiologista ele faça os ajustes necessários, se necessário for, solicite os exames que ele acha adequado, chega a um diagnóstico, né, dê um prognóstico e faça a conduta e contra-referencie ele para a atenção primária para dar continuidade ao tratamento com a gente na atenção primária. Só falando aqui de outras doenças, você falou anemia falciforme, hipertensão e diabetes. De que forma essas doenças, elas afetam mais a população negra ou de uma forma diferenciada a população negra? A anemia falciforme, ela tem um fator genético, né? Então, ela tem um fator genético, é uma doença que, quando a gente tem uma família, dentro da família, alguém com anemia falciforme ou alguém com o traço da anemia falciforme, a gente acaba tendo uma propensão maior de ter uma criança com anemia falciforme ou o traço da anemia falciforme. Então, isso é uma questão genética. Hoje, com as tecnologias na saúde, a gente acaba conseguindo tratar, né, de forma mais, digamos assim, eficaz e diminuindo os agravos dos pacientes com anemia falciforme dentro da rede de saúde pública, né? Em relação a diabetes e pressão alta, o fato de serem, apesar de serem doenças metabólicas, mas são doenças que estão muito ligadas à questão social. Por quê? Porque vai depender da alimentação, vai depender de fazer atividade física, né? Então existem fatores que acabam sendo
socialmente ligados, conectados à questão da prevenção dessas doenças, né? Então, a gente sabe que o fato de que a população de baixa renda, né, a população que ganha menos, que recebe, a maioria vive com salário mínimo, acaba tendo que utilizar esse dinheiro para poder manter a casa e comprar comida, né? Então, às vezes não dá para você comprar salada, verdura, porque é caro. É mais caro, né? É mais barato comprar o arroz, o feijão, a farinha. Mas aí, só para fazer o advogado do contra, Sim. Eu posso dizer assim, a atividade física pode ser de graça. Mas o problema não é apenas fazer a atividade, né? O problema é você ter tempo para fazer a atividade. Parte da nossa população mora na periferia, fica 2 horas no ônibus para ir trabalhar, trabalha o dia todo, fica mais 2 horas no ônibus para voltar para casa. Aí chega em casa, é um lugar, às vezes, que você tem que cuidar do seu filho, tem que cuidar da família. Se for mulher, ela vai tomar conta da casa nesse momento. Pronto. E tem a questão da segurança, né? O lugar onde mora, né, geralmente nas periferias, a gente tem a questão da insegurança. Então, não dá para uma pessoa sair, às vezes, dependendo da localidade, para fazer uma caminhada 10 horas da noite. É fácil de dizer, né, Vinícius? Assim, tipo, o esporte é uma coisa de graça, você pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora. O difícil é você achar o momento, a hora em que você pode fazer esse exercício. Sim. O que para uns pode ser muito tranquilo, né? Sair de manhã para caminhar, fazer isso, fazer aquilo, não se reflete na realidade de todo mundo. Não se reflete. Infelizmente, deveria, né? Deveria. Mas não se reflete, num país imaginário, nós vamos chegar lá um dia, né? Isso vai ser uma prioridade para todo mundo, de forma igual, com acesso igual para todos. Mas ainda não, ainda estamos por aqui. Ainda estamos caminhando para isso. Certo. Aí, a não observância dessas coisas, tipo alimentação saudável, essa duplazinha que todo médico que vem que fala, alimentação saudável e prática de exercício, que seria, vamos dizer assim, um fator de evitar problemas como esse, como a hipertensão, como a diabetes, essa coisa toda, o que para uns é muito fácil, para a população mais desassistida, e aí a gente inclui os negros, fica complicado. Fica. Nós temos também a questão do tabagismo, a questão do etilismo, né? Que também são fatores de risco para a hipertensão, para a diabetes e outras doenças, né? Doenças pulmonares, doenças vasculares, para as neoplasias, os cânceres, né? A diabetes, o etilismo, o tabagismo são fatores de risco também para essas outras doenças, além, claro, da atividade física e da alimentação. Se você tivesse que elencar as principais doenças, vamos dizer, a gente falou aqui de diabetes, já falamos aqui de hipertensão, mas se você tivesse que elencar as doenças mais recorrentes para a população negra, quais seriam? Depressão e ansiedade, né? É mesmo? Depressão e ansiedade. Nós temos subnotificação, né, subdiagnósticos. Por isso que é importante a gente falar sobre a questão do acesso à saúde. Né? Muitas das vezes a gente acaba não tendo, né, o diagnóstico dos pacientes porque o paciente não tem acesso à saúde. Ele não consegue chegar ao profissional de saúde. Como diagnosticar? Então, para ser diagnosticado, ele precisa ter contato com um profissional de saúde, sobretudo um profissional médico, né? Ou qualquer outro profissional de saúde, mas sobretudo médico, que é quem vai dar o diagnóstico, quem vai iniciar o tratamento. E para que ele tenha esse acesso, a gente precisa ampliar a capilarização do sistema único, né, para que esses pacientes tenham acesso à atenção primária, né? Nós precisamos aumentar o número de médicos, psiquiatras nos centros de atenção psicossociais, os CAPs. Isso já é uma realidade? A gente tem os CAPs, né? Nós temos vários, CAPs 1, CAPs 2, CAPs 3, CAPs AD, CAPs infantil. O CAPS ele vai depender da população, da quantidade, né? Então o sistema único ele elenca, né, a população, a quantidade de CAPs. Então, determinada população, a gente vai ter CAPS AD, vai ter CAPS 1, CAPS 2, CAPS 2. E o CAPS, ele, entre aspas, seria a atenção secundária, né? E o CAPS, a gente precisaria, quando necessário, de mais profissionais, mais médicos, psiquiatras, mais enfermeiros com formação na saúde mental, mais psicólogos, mais terapeutas ocupacionais, mais enfermeiros, enfim. E infelizmente a gente tem pouco profissional especializado dentro do Centro de Atenção Psicossocial. Além da falta de médico de família e comunidade. Uhum. Né? Pois é, esse médico de família, que ele está dentro do projeto Mais Médicos, né? É Mais Médicos, né? Sim. De alguma forma já é um caminho
para se chegar a essa situação? É o principal caminho. A atenção primária, ela é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. A atenção primária, ela tem a função de fazer promoção de saúde, prevenção de doenças e agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação. Né? Então, a atenção primária, ela regula o Sistema Único. Né? É a partir da atenção primária que se espera, que se decide, deveria, né, teoricamente, se decidir o paciente que de fato precisa subir para a atenção secundária e terciária, ou o paciente que pode ficar na atenção primária, tendo a assistência necessária. Né? Então, a gente vai conseguir resolver a questão de saúde da população no Brasil, sobretudo porque é um país de dimensões continentais, quando a gente tiver esse aumento da capilaridade do profissional de saúde médico dentro das comunidades, né? Levar a atenção primária para dentro dos bairros, né? Levar um médico de família para a região de ribeirinha, para as comunidades quilombolas, levar essa população, né, para regiões onde hoje não se tem acesso. As comunidades quilombolas, de alguma forma, já têm acesso a esse programa? Muito pouco, muito mas pouco. Tem, mas não o ideal, né? Precisa ser demais. Precisa ser demais, até mesmo porque é uma população que precisa, né, precisa de uma atenção redobrada pelo fato de que, no geral, são pessoas que acabam, né, não tendo tanto acesso a saneamento básico, não têm tanto acesso à saúde propriamente dita, né? Então, às vezes são pessoas que nunca foram médicos, nunca foram um profissional de saúde, né, nunca fizeram um exame, nunca foram avaliados por um profissional de saúde. E, então, assim, são populações que de fato precisam de uma assistência maior. Só uma última pergunta. Diante de todos esses fatos, está vendo uma luz no fim do túnel? Sim, sim. O atual governo federal, ele criou, agora no começo de 2023, nós tivemos a conferência, né, nacional da saúde da população negra, que foi um marco porque foi uma conversa entre o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério da Saúde para a construção de instrumentos e a implementação da Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, que é algo que foi um resultado da luta do movimento negro, né, e que infelizmente ainda não está totalmente implementada. Os dados mostram, o boletim epidemiológico de 2023 mostra, sobre a saúde da população negra, mostra que só 32% dos municípios em 2021 implementaram, né, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E parte desses municípios que tinham colocado dentro do plano municipal o Plano Nacional de Integração de Saúde Integral da População Negra, parte deles não mantiveram, né, o programa. Então a gente precisa intensificar isso, né? Precisamos colocar o programa dentro do projeto político-pedagógico das universidades, né? Dos cursos de medicina, dos cursos de enfermagem, dos cursos das áreas da saúde, para que esses profissionais eles saiam com essa formação, com esse conhecimento, para que eles possam trabalhar, né, frente à população, lembrando que 60% da população brasileira é negra, então a gente precisa ter um mínimo de formação dos profissionais. Olha, doutor Vinícius, a gente falaria aqui a manhã inteira sobre esse assunto, ainda teria assunto para falar. Mas muito obrigado, por vir aqui, por conversar com a gente, por falar sobre esses assuntos que a gente quase não fala a respeito o ano todo. Aí a gente que aproveita esses momentos para falar mais ainda, porque novembro ainda não acabou, a gente tem novembro todo para falar, e quando acabar novembro a gente tem dezembro, janeiro, fevereiro, todos os outros meses do ano, né, para falar. Mas muito obrigado por sua participação. Obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada. E para você que está aí do outro lado também, muito obrigada. Bom dia. Você já sabe que todo dia eu estou aqui, né? Esperando você às 9 horas da manhã, tomando café, conversando, mas trazendo principalmente muita informação para você. Tchau e até a próxima.